Você comprou meio hectare. Alguém te disse para colocar galinhas, cabras e porcos. 6 meses depois, você está gastando o triplo do que planejou, acordando às 5 da manhã todo dia, e o dinheiro não aparece. Não é culpa sua. É que te venderam o manual errado. O conselho que funciona para quem tem 20 mil metros quadrados vira um pesadelo financeiro em 2 mil. E tem 4 bichos que ninguém fala que rendem mais, ocupam menos espaço e dão menos trabalho do que essa trinca sagrada que todo mundo repete. Vou te mostrar exatamente por que cabra, porco e gado tradicional destroem a grana de quem tem terra pequena. E depois, os 4 substitutos que podem gerar de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês sem você precisar de trator ou contratar gente. 16 minutos. Zero enrolação. Honesto, porque esse conselho padrão não funciona. A galera que manda você criar cabra leiteira tem 5 hectares, ou 10. O youtuber que fala que porco é lucro certo tem um galpão de 200 metros quadrados só pro chiqueiro. Você tem 2.000 metros, às vezes menos. Quando você tenta aplicar o mesmo sistema, o espaço não aguenta. O solo vira pó. O custo de ração explode porque os bichos não têm onde pastar direito. Você entra num ciclo onde trabalha cada vez mais, gasta cada vez mais, e o retorno simplesmente não vem. A lógica muda completamente quando o espaço é limitado. Não dá para fazer de tudo. Você precisa escolher o bicho certo que entrega valor alto consumindo pouco espaço, pouca ração e pouco do seu tempo. Vamos direto para os 3 que você precisa arriscar da lista. Tá, Juruno. Primeiro, cabras. Todo mundo fala que cabra é o bicho perfeito para terreno pequeno. Come mato, dá leite, é rústica. Mentira perigosa. Cabra em 2.000 metros quadrados é dor de cabeça garantida. E o problema começa antes de você comprar o primeiro animal. A cerca. Cabra não respeita cerca comum. Ela pula, empurra, enfia a cabeça e puxa. Você vai precisar de cerca especializada. Aquelas de arame com espaçamento apertado e mourões reforçados. O custo? Entre 12 e 20 mil reais dependendo do perímetro. E cerca barata não adianta. Ela escapa. Vai comer a horta do vizinho, destruir plantas e você ainda vai ter que lidar com confusão. Segundo, a alimentação. Cabra come rápido, muito rápido. Em 2.000 metros, a vegetação não cresce na velocidade que ela consome. Resultado, você vai comprar feno o ano inteiro. Um fardo de feno custa entre 60 e 80 reais. Uma cabra adulta come de 2 a 3 fardos por mês. Multiplica por 12 meses, multiplica pelo número de cabras. Só em alimentação, você gasta de 700 a 1.400 reais por cabra ao ano. E ainda não contou vermífugo, mineral, corte de casco. Ah, o casco. Cabra precisa de manutenção nos cascos a cada 6 ou 8 semanas. Se você não faz, ela fica manca. E se você nunca fez isso antes, vai precisar pagar alguém para fazer. Agora o pior, o compromisso. Se você pega cabra leiteira, é ordenha todo dia, todo santo dia, sem exceção. Fim de semana, feriado, dia que você tá doente, não importa. Cabra leiteira não tira férias. E o retorno? Péssimo. Você vai gastar de 800 a 1.200 reais por ano, por animal. O retorno em leite ou venda de filhotes? 300, talvez 400 reais. Prejuízo líquido. Narzinuma. Segundo, porco parece óbvio, né? Cresce rápido, vende bem, carne tem mercado. Só que em terreno pequeno, porco é máquina de destruição. Ele fuça, é instinto. Não tem como treinar ele para não fazer isso. E quando fuça, ele revira o solo, arranca raízes, destrói qualquer grama ou cobertura vegetal que você tinha. Em 6 semanas, meio hectare vira um deserto de lama. E lama de porco não seca bonito. Gruda, fede, atrai mosca, contamina a água se tiver nascente ou poço por perto. Aí vem o custo de alimentação. Porco come muito. Entre 280 e 360 quilos de ração antes do abate. Saca de ração de 25 quilos está na faixa de 80 a 100 reais. Você vai gastar de 900 a 1.500 reais só de ração por porco. E o tempo para ele atingir peso de abate? 5 a 6 meses. O lucro líquido depois de vender a carcaça? Entre 150 e 250 reais. Por 5 meses de trabalho. E tem mais. Porco precisa de cerca reforçada. Ele empurra, cava por baixo, derruba mourão mal fixado.
E o abrigo precisa ser resistente porque porco é forte. Sem falar no esterco. Um porco adulto produz de 4 a 7 quilos de esterco por dia. Em 2.000 metros quadrados, isso vira problema sanitário rapidinho. Mosca, cheiro, reclamação de vizinho. Não compensa. Nananã. Terceiro. Gado tradicional. Gado de corte em meio hectare é ilusão. Uma vaca Nelore Angus, qualquer raça comercial precisa de pelo menos 6 a 8.000 metros quadrados de pasto rotacionado para não degradar o solo. Em 2.000 metros você está confinando o bicho. E confinamento significa comprar volumoso o ano inteiro. Capim, silagem, feno. Tudo comprado. O custo anual para manter uma vaca alimentada gira em torno de 4 a 8 mil reais. Dependendo da região, pode ser mais. E o retorno? Depois de 18 a 24 meses, você vende o animal por 6 a 7 mil reais. Lucro quase zero. Ou prejuízo. Fora o risco físico. Gado pesa fácil 500, 600 quilos. Se você não tem experiência, qualquer manejo vira perigo. Principalmente para quem tem mais de 50 anos ou limitação física. E cerca. Gado derruba cerca fraca. Você vai precisar investir pesado em estrutura. Resumindo, gado tradicional só funciona em escala. E escala exige muito mais terra do que você tem. Agora os 4 que realmente funcionam. Chega de falar do que não funciona. Vamos pro que resolve. Número 1. Codornas. Codorna é o bicho mais subestimado do Brasil. Ela começa a botar ovo com 6 a 8 semanas de vida. Galinha leva 6 meses. Cada codorna precisa de menos de 1.000 centímetros quadrados. Você consegue criar 50 codornas em menos de 5 metros quadrados. E o retorno é absurdo. Ovo de codorna tá vendendo entre 12 e 18 reais a dúzia. Mercado gourmet paga mais. Restaurante compra direto. 50 codornas produzem em média 40 ovos por dia. São 1.200 ovos por mês. 100 dúzias. Se você vender a 15 reais a dúzia, são 1.500 reais por mês. Em 5 metros quadrados. O custo de ração? Codorna come pouco. 50 aves consomem uns 20 quilos de ração por mês. Saca de 25 quilos de ração para codorna tá uns 80 reais. Custo mensal, 80 reais. Retorno mensal, 1.500 reais. Lucro líquido, 1.400 reais. Só em ovo. Se você montar um ciclo de reprodução, dá para vender filhotes também. Mercado de codorna reprodutora é forte. E o melhor, codorna é silenciosa. Não incomoda vizinho. Não precisa de registro complicado. Não exige espaço gigante. Prosídio. Número 2. Coelhos. Coelho converte ração em carne melhor do que qualquer outro bicho. Para cada quilo de ração, coelho gera mais proteína animal do que frango, porco ou gado. Um casal reprodutor, uma fêmea e um macho, pode gerar até 80 filhotes por ano. Cada filhote atinge peso de abate, 2,5 kg em 90 dias. 80 filhotes vezes 2,5 kg. 200 quilos de carne por ano. Carne de coelho está vendendo entre 35 e 50 reais o quilo. Se você vender direto para consumidor ou restaurante, 40 reais é preço médio. 200 quilos vezes 40 reais, 8.000 reais por ano. O custo? Coelho come ração, mas não muito. E você pode complementar com capim, folhas, restos de verdura. 3 fêmeas e um macho ocupam uns 3 metros quadrados de gaiola. Gaiola pode ser feita com palete reaproveitado. Investimento inicial, baixíssimo. Retorno anual, entre 6 e 12 mil reais dependendo do manejo. E tem bônus. Cocô de coelho é ouro para horta. Pode jogar direto na planta sem compostar. Rico em nitrogênio, não queima raiz. Se você tem horta, coelho paga a própria ração só com o valor do adubo que ele produz. Nada duas. Número 3. Galinhas. Pequeno bando, raça dupla aptidão. Galinha funciona, mas não do jeito que a maioria faz. O erro é colocar 30, 40 galinhas em 2.000 metros quadrados. Aí o solo não aguenta, aparece doença, custos explodem. O certo é trabalhar com 6 a 12 aves no máximo. Raças como Rhode Island Red, Plymouth Rock ou Orpington. Essas raças botam bem e servem para carne quando a produção de ovo cai. 12 galinhas produzem em média 10 ovos por dia, 300 ovos por mês.
25 dúzias. Se você vende a dúzia de ovo caipira a R$ 10, mercado local aceita fácil, são R$ 250 por mês. Parece pouco? Não é. Porque essas 12 galinhas comem resto de cozinha, sobra de verdura, casca de ovo triturada, arroz velho. Reduz o custo de ração em 20 a 30%, e elas fertilizam o solo. Em números pequenos, galinha melhora a terra. Ela cata inseto, revira matéria orgânica, distribui esterco. Lucro direto, uns R$ 200 por mês. Lucro indireto. Solo melhor, menos gasto com insumo, controle de praga. Vale muito a pena. Tramambrisu. Número 4. Abelhas. Abelha é receita passiva. 2 caixas de abelha ocupam 10 metros quadrados. E podem render de 3 a 6 mil reais por ano. Cada colmeia produz de 15 a 30 quilos de mel por ano. Mel artesanal está vendendo entre 30 e 50 reais o quilo. Se você tirar 20 quilos por caixa, são 40 quilos no total. A R$ 40 o quilo. R$ 1.600 só de mel. Mas tem mais. Você vende cera de abelha, R$ 100 o quilo. Própolis, até R$ 200 o quilo. Pólen. E a abelha não come ração. Ela se vira. Você só precisa monitorar, trocar cera velha, colher mel 1 ou 2 vezes por ano. Trabalho braçal? Quase zero. E bônus gigante. Se você tem horta, a abelha aumenta a produção em até 50%. Polinização resolve. Investimento inicial. Uns R$ 1.500. 2 caixas, equipamento básico, enxame. Retorno anual. 3 a 6 mil reais. Nunaus. A regra de ouro que ninguém fala. Não tenta fazer tudo de uma vez. Escolhe um bicho. Domina ele. Monta o sistema. Aprende o manejo. Acha o canal de venda. Só depois que está funcionando, você adiciona uma segunda espécie. Porque o erro fatal é querer começar com codorna, coelho, galinha e abelha ao mesmo tempo. Aí vira caos. Você não domina nada. Gasta energia demais. Não consegue vender direito. Foca. Domina. Expande. Dormiras. Para fechar. Você não precisa de 10 hectares para ter renda rural sustentável. Precisa parar de seguir conselho que foi feito para quem tem 50 mil metros quadrados. Cabra, porco e gado tradicional drenam dinheiro em terreno pequeno. Codorna, coelho, galinha, pequeno bando e abelha geram renda real ocupando quase nada. Escolhe um, começa pequeno e faz direito. Se esse roteiro ajudou, comenta aí qual bicho você vai testar primeiro. E se quiser blueprint completo de como montar cada sistema, avisa que eu faço vídeo específico. Valeu!